Capítulo 64. Isaías. Se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, para que os teus adversários conhecessem o teu nome, e as nações tremessem diante de ti, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos. Descias, e os montes tremiam à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que agisse em favor daquele que nele espera. Tu sais ao encontro do que pratica a justiça com alegria, dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Tu tiraste por termos pecado há muito tempo. Por acaso seremos salvos? Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o rosto e nos consumiste por causa das nossas maldades. Mas agora tu és nosso Pai, ó Senhor. Nós somos o barro, e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Ó Senhor, não te ires tanto, nem te lembres para sempre da maldade. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornaram em deserto. Sião virou um deserto. Jerusalém, uma desolação. A nossa santa e gloriosa casa, onde nossos pais te louvavam, foi destruída pelo fogo, e todos os nossos lugares agradáveis se transformaram em ruínas. Diante dessas coisas, tu ainda te conterás, ó Senhor? Ficarás calado e nos afligirás ainda mais? Capítulo 65. Isaías. Subtítulo: Bênçãos e juízo. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome: Estou aqui, estou aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Povo que me provoca abertamente o tempo inteiro, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos, que se assenta entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos, que come carne de porco e que traz caldo de alimentos impuros nas vasilhas, e que diz: Retira-te e não te aproximes de mim, porque sou mais santo do que tu. Eles são fumaça nas minhas narinas, um fogo que arde o dia todo. Está escrito diante de mim: não me calarei, mas pagarei. Sim, eu lhes darei toda a recompensa pelas suas maldades, juntamente com as maldades de seus pais. Diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso farei com que eles paguem as suas obras antigas. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uvas, e se diz: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor dos meus servos, para que eu não destrua todos eles. Produzirei descendência a Jacó, e darei um herdeiro dos meus montes a Judá. Os meus escolhidos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. E Saron servirá de pasto de rebanhos, e o vale de Acor de repouso para o gado, para o meu povo que me buscou. Mas vós, que abandonais o Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinho para o destino, eu vos destinarei à espada, e vos encurvareis todos à matança, porque não respondestes quando chamei, não ouvistes quando falei, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: os meus servos comerão, mas vós passareis fome. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Os meus servos cantarão com alegria no coração, mas vós chorareis com tristeza no coração e uivareis na angústia de espírito, e deixareis o vosso nome para maldição aos meus escolhidos. E o Senhor Deus vos matará, mas dará outro nome a seus servos. E aquele que invocar bênção sobre si na terra será abençoado pelo Deus verdadeiro. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus verdadeiro, porque os sofrimentos passados já estão esquecidos e escondidos dos meus olhos. Subtítulo: Um novo céu e uma nova terra. Pois crio novos céus e a nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão mais recordadas. Mas alegrai-vos e regozijai-vos para sempre no que eu crio, porque crio alegria para Jerusalém e júbilo para o seu povo. Exultarei por Jerusalém e me regozijarei pelo meu povo, e ali nunca mais se ouvirá voz de choro, nem voz de clamor. Ali não haverá mais criança que viva poucos dias, nem velho que não complete os seus anos, porque morrer aos 100 anos será morrer jovem, mas o pecador será amaldiçoado aos 100 anos. Eles edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão longos como os dias da árvore, e os meus escolhidos desfrutarão das obras das suas mãos por longo tempo. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que responderei antes de clamarem, e os ouvirei quando ainda estiverem falando. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá feno como o boi, e a comida da serpente será o pó. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Capítulo 66, Isaías. Subtítulo: Ameaças e promessas finais. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa edificaríeis para mim? Qual é o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Mas o que mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que quebra o pescoço de um cão. Quem apresenta uma oferta de cereal é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso é como o que bendiz um ídolo. Como eles escolheram os seus próprios caminhos e têm prazer nas suas abominações, eu também escolherei as suas aflições. Farei vir sobre eles aquilo que temiam, pois ninguém respondeu quando clamei. Não escutaram quando falei, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouve a palavra do Senhor, vós que tremeis diante da sua palavra. Vossos irmãos, que vos odeiam e vos lançam para longe por causa do meu nome, disseram: que o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão envergonhados. Uma voz de grande tumulto vem da cidade, uma voz do templo. É a voz do Senhor, que dá a recompensa aos seus inimigos. Deu à luz antes que entrasse em trabalho de parto. Deu à luz um filho antes que lhe viessem as dores. Quem jamais ouviu isso? Quem viu coisas semelhantes? Por acaso seria possível fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez?
Mas logo que Sião entrou em trabalho de parto, deu à luz seus filhos. O Senhor diz: por acaso iniciarei o parto e não farei nascer? O teu Deus diz: por acaso eu que faço nascer impedirei o parto? Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos de alegria por ela, todos vós que por ela pranteastes, para que venhais a mamar e vos saciar dos seus peitos que consolam, para que sugueis e vos deleiteis com a grandeza da sua glória. Pois assim diz o Senhor: estenderei a paz sobre ela como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, sereis levados ao colo e afagados sobre os joelhos. Como alguém a quem a mãe consola, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. Vereis isso, e o vosso coração se alegrará, e os vossos corpos haverão de se revitalizar com a relva nova. Então a mão do Senhor será conhecida entre os seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, pois o Senhor virá com fogo, e os seus cargos serão como a tempestade, para retribuir a sua ira com furor, e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque o Senhor executará juízo sobre todos os homens com fogo e com sua espada. E os mortos pela mão do Senhor serão muitos. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins, atrás da deusa que está no meio, os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins, atrás da deusa que está no meio, os que comem carne de porco, de animal impuro e de rato, todos esses serão consumidos, diz o Senhor. Pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas. Elas chegarão e verão a minha glória. Porei entre elas um sinal e enviarei os que escaparem dali às nações, a Tarsis, Pul e Lud, povos que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as ilhas distantes, que não ouviram da minha fama, nem viram a minha glória. E eles anunciarão a minha glória entre as nações, e trarão todos os vossos irmãos de todas as nações, como oferta de cereal ao Senhor. Haverão de trazê-los ao meu santo monte, a Jerusalém, sobre cavalos, e em carros, e em carretes, e sobre mulas, e sobre camelos. Diz o Senhor: farão como os israelitas quando levam suas ofertas à casa do Senhor em vasos limpos. Também escolherei alguns deles para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Pois diz o Senhor: assim como os novos céus e a nova terra que farei durarão diante de mim, assim a vossa posteridade e o vosso nome durarão. E acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade.